Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuando a nossa viagem pelo reino das plantas e vamos estudar sobre a organologia vegetal, quer dizer, os órgãos dos vegetais, quais as suas funções, o que é que eles fazem trabalhando em conjunto, um órgão com o outro, e a importância de cada um para que a planta consiga se desenvolver e se reproduzir tranquilamente. Ok? Vamos lá. Ó. Introdução. A organologia é a parte da biologia que estuda o conjunto de órgãos que formam o corpo da planta. Os principais órgãos são raiz, caule, folha. Mas a gente também estuda flores e frutos. Certo? Vamos lá. Primeiro, a raiz. É um órgão que não possui clorofila, a gente diz que ele é aclorofilado, né? Então ele não tem função de fotossíntese de forma alguma. Localiza geralmente abaixo da superfície do solo, mas alguns ficam por cima também na superfície, outros ficam dentro da água, vai depender do tipo de planta, certo? As suas funções são duas, basicamente duas, né? Fixar a planta em algum local, né? As que vivem no solo vão ser prender a planta no solo, né? Por que prender a planta no solo? Porque a planta não vive sem o solo. A planta retira do solo água e sais minerais, que é fundamental para a sua sobrevivência, fundamental para a fotossíntese. Então, função fixação e absorção de água e sais minerais. Tranquilo? Aqui nós temos um desenhozinho com as partes principais da planta, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá, primeiro. A número 1. A número 1 é chamada de coifa, certo? Coifa vem de capuz. É formado por células parenquimáticas, certo? E a função é proteger o meristema apical. Na última aula nós estudamos os tecidos, entre eles os meristemas, e nós vimos que existe uma área aí, uma gema apical aí na raiz, que é um local de multiplicação celular muito grande, né? Uma que fica na raiz, uma que fica no caule e as dos ramos laterais, certo? E aí o que é que acontece? Como a raiz ela vai crescendo e ela vai penetrando o solo, se não tivesse essa coifa, se não tivesse essa proteção, essa zona de multiplicação celular seria destruída pelo próprio solo. Então a função da coifa nada mais é proteger o meristema apical que está presente por ali, certo? Logo acima dela, essa partezinha número 2, é a área onde estão essas células. É a área da gema apical, da multiplicação celular, das várias mitoses, do alongamento da raiz. Então a coifa, ela protege justamente essa parte número 2, que é a zona de multiplicação celular. Depois dela temos a zona de alongamento celular, quer dizer, a parte onde a raiz cresce. As células ali elas sofrem um alongamento, elas esticam para que essa raiz cresça o mais rápido possível. Na número 4, nós temos zonas pilíferas, quer dizer, zona que tem pelos. Esses pelos a gente já viu no outro assunto, que a função deles é de absorção de água e de sais minerais, certo? Na número 5, nós temos uma zona de ramificação. Ramificação vem de ramos, que são ramos laterais, quer dizer, algumas raízes, as raízes em geral, elas criam ramos laterais para também auxiliar nessa fixação. Ali são raízes secundárias, vamos assim dizer. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente tem um corte histológico, né? Quando fala um corte histológico, quer dizer um corte no tecido, para mostrar as camadas de células presentes na raiz, certo? As camadas de células presentes na raiz são 3. Epiderme, o córtex e o cilindro vascular, certo? A gente estudou no assunto anterior que a função da epiderme é de quê? De proteção, absorção de todo o corpo da planta, né? E é lógico que ela está presente também na raiz. E é dela que partem, né, os prolongamentos, que são os pelos absorventes, que vão ter funções muito importantes para a absorção de água e de sais minerais. Tranquilo? Logo depois da epiderme, que é a primeira camada, nós temos uma grande camada de células, as células amarelinhas aí, ó, certo? E essas células amarelinhas aqui, ó, elas fazem parte do córtex, né? E elas vão fazer parte dos tecidos de parênquima, colênquima e esclerênquima, certo? Se vocês lembrarem bem, a função desses tecidos aqui, né, vão ser de absorção, de preenchimento e de sustentação, né?
Como é que isso acontece, professor? As células do parênquima elas vão preencher espaço e armazenar o que? A gente acabou de ver que a raiz absorve água e sais minerais. Então, elas vão armazenar os gases, elas vão armazenar o amido. Então, uma série de substâncias aí, certo? A gente tem também o colênquima, que a gente viu que ele é um tecido que ele é mais flexível, né, do que a esclerênquima. E a gente tem a esclerênquima que é de sustentação, certo? Entre elas aqui, a gente vai ter esse tecido aqui que é endoderma, né? A endoderma é uma camada de célula que ela vai delimitar essa parte aqui do córtex com o cilindro vascular, é a divisão, ok? E no cilindro vascular, o nome vascular vem de vasos, condutores, que a gente já estudou inicialmente e conhece como xilema e floema, né? Vão estar presentes ali o xilema e o floema, né? E ele possui aqui o periciclo, né? Nessa parte aqui, que vai ser o que vai se desdiferenciar das plantas, na parte das plantas angiospermas e gimnospermas, vai voltar a ser meristema para formar as raízes secundárias e dar origem ao crescimento também e espessura das plantas angiospermas e gimnospermas, certo? Agora vamos ver algumas características das raízes, né? Quanto à origem, elas podem ser normal, adventícia normal, quando tem origem a partir da rádula do embrião, quer dizer, ela se origina da rádula do embrião, e adventícia quando se origina a partir do caule ou das folhas, certo? É a primeira característica quanto à sua origem dessas raízes. Segunda característica, quanto ao habitat, né? A gente vai ter as subterrâneas, axial pivotante, nas dicotiledôneas possuem a raiz principal, de onde partem as raízes laterais, as fasciculadas nas monocotiledôneas, né? A gente vai ter aqui pequenas raízes mais finas, né? E as tuberosas, que são essas raízes que armazenam nutrientes, como no caso aqui da cenoura, certo? Vamos lá. Aéreas, então são raízes que estão para fora, né? Elas não ficam no solo, certo? A gente tem as estranguladoras, a gente tem as grampiformes e a gente tem as pneumatóforas, né? Então cresce para cima e fornece CO2 para as raízes submersas. Então estão aqui pneumatóforas, grampiformes, né? É como se elas tivessem grampos que se prendem aqui. A gente chama isso de raízes trepadeiras, né? E as estranguladoras, que são aquelas que vão abraçando outros vegetais. Não já está dizendo estranguladora, vem de estrangular. Tranquilo? Continuando aqui as aéreas, temos ainda os austórios, penetram em tecidos, tecidos e vasculares de outras plantas. O que é isso, gente? Essa planta, as raízes delas, elas perfuram o caule de outras plantas para roubar, para sugar a seiva elaborada. Então elas meio que parasitam. Eu não vou dizer parasitar porque elas não transmitem doenças, mas elas roubam um pouco do alimento das outras plantas ali, certo? Existem as tubulares, né, que vai formar esses grandes tubos aí para cima, aumento da sustentação, vai dar mais sustentação ainda, né? E existem as de suporte, que são as que auxiliam a sustentação também na planta, né? Na realidade, toda raiz, a função dela é dar sustentação à planta. Ainda temos aqui agora as aquáticas, né? São aquelas que possuem um grande parênquima aerífero, quer dizer, eles vão armazenar ar, porque como elas estão ali o tempo todo embaixo d'água, vão precisar de ar, né? E isso vai promover esse ar que vai ser armazenado para que essas plantas consigam flutuar sobre a vegetação, sobre a água, né? Vamos lá. Caule. Nós já estudamos sobre as gemas, né? Então a gente tem a gema apical lá em cima, né? E ele coloca ali aqueles nós ali, né? Que é como se fosse uma emenda no caule. Existem alguns caules que você consegue ver bem direitinho isso. Por exemplo, o caule da cana. Você vê o nó lá, a emenda de um pedaço do caule com o outro. Mas vamos lá. Quais são? A gente tem um corte histológico aqui do caule, certo? Quais são as partes do caule, né? A gente tem a epiderme, que vai revestir, né? Proteger toda a estrutura do caule, né? Geralmente vai ser uma camada única de células periféricas, e algumas plantas que não têm tantas folhas ou têm folhas modificadas, elas vão ter aqui também os estômatos para facilitar a troca gasosa para a fotossíntese, beleza? A gente tem o córtex, né, que é essa partezinha aqui, ó, amarelada,
Vocês lembram que essa parte do córtex, a mesma coisa lá como é na raiz, ó, vai ser formada de parênquima e colênquima, né? Então células que armazenam e dão já uma sustentação para a planta, é isso? E a gente tem a medula, que é constituída por parênquima de preenchimento também aqui, certo? Então a medula aqui, ó, ela também vai ter preenchimento. Então você vê que o amarelo, ele parte daqui e passa por dentro aqui, ó, certo? Do câmbio vascular, que é o que vai dar origem ao xilema e o floema primário. Ok? Isso aqui é nas monocotiledôneas, nas pteridófitas, ok? Vamos lá. Nas dicotiledôneas existe o crescimento secundário, né? Que são os meristemas secundários, são aquelas plantas que crescem em espessura. E aí a gente vai ter uma série de outros tecidos que formam o caule, né? Que também já estudamos no assunto anterior de histologia. A gente tem o suber, né? Que vai formar essa casca aqui, esse é tecido morto, serve para proteger o tronco, né? Depois a gente tem o felogênio, meristema secundário. Depois a gente tem o parênquima cortical, né? A gente tem o floema, condução de seiva elaborada, né? A gente tem o floema, condução de seiva elaborada. A gente tem o câmbio aqui, certo? Que vai separar o floema do cerne do suber, não é isso? Que é o xilema, certo? Essa parte aqui, cerne cerne e album, essas duas partes aqui, elas são as partes que formam o xilema secundário. O xilema das plantas maiores, gimnospermas e angiospermas, que é a parte central, né, do tronco, que é uma parte que vai dar sustentação por causa da grande quantidade de lignina, mas é a parte que vai servir de células mortas para que haja a condução da água e sais minerais da raiz até a parte superior da planta. Vamos lá. Isso aqui é só uma curiosidade, né? Acredito eu que alguns de vocês já tenham ouvido falar que o caule ele forma esses anéis, né? Existem algumas plantas que esses anéis são formados em maior ou menor quantidade, dependendo da estação, se é chuvosa ou se é seca. E existem algumas espécies de plantas que a quantidade de anos de vida dela é medida pela quantidade de anéis que tem. Então existem muitas plantas que utilizam-se esses anéis aqui para medir quantos anos aquela planta tinha ali. Vamos continuar. Características dos caules, né? Classificação dos caules. Então a gente tem a classificação em tronco, haste, estipe, né? Ou como. Vamos lá. O tronco está aqui o primeiro, são caules robustos, né? Geralmente eles sofrem ramificações. Você vai ter essas ramificações aqui. E eles vão estar presentes nas gimnospermas e dicotiledôneas. Certo? A haste é um caule fino, né? Isso é uma característica de plantas herbáceas, né? A gente tem aqui a estipe, caules cilíndricos. Você vai ver em qualquer palmeira que você já viu no país, você vai ver que formam cilindros, né? Círculos aqui no todo o caule. E a gente tem os comos, que são caules que não são ramificados e eles apresentam nós, que é como eu disse a vocês, a cana de açúcar, né? A gente consegue ver a emenda de um caule e outro, um nó de um caule e outro, certo? Aqui estão eles. Vamos lá, né? Mais classificação, nós temos os caules trepadores, quer dizer, os caules que vão se enrolando em outras estruturas, em outras plantas e até na própria parede, né? Muito parecido com o que acontece com a raiz da grampiforme que a gente viu agora há pouco, né? Então ele vai se enrolando em outras plantas para poder ir crescendo, né? Existem os caules rastejantes, né? São aqueles caules que ficam por fora ali do solo e você consegue ver, mas ele vai emendando uma planta e outra e ali dá origem a várias raízes, né? Já tem exemplo disso o morango. A gente tem os caules subterrâneos, né? Alguns deles muito nutritivos, como no caso aqui da batata inglesa, que todo mundo gosta, né? Ou a maioria das pessoas gostam. Então temos o caule subterrâneo, que tem dois tipos, rizoma e tubérculo. O tubérculo é a batata inglesa e a bananeira é um exemplo de caule de rizoma. Nós temos os bulbos, onde o caule aqui, ó, ele é formado junto com folhas modificadas e é a própria cebola, como vocês estão vendo aqui. Então a cebola é o caule, a parte da cebola que a gente utiliza é o caule junto com folhas que se modificaram, né, formando aquelas partezinhas de fora. A gente tem os caules aquáticos, da água-pê, por exemplo, né, são caules que ficam ali na água, né, e auxiliam até na flutuação e respiração, porque eles armazenam uma grande quantidade de ar.
Vamos agora a adaptações do caule, né? Essas adaptações elas vão ter função de proteção, reserva de água e economia hídrica. Vamos lá, espinhos, né? A gente tem aqui os espinhos aqui, certo? Eles devem geralmente eles se originam de modificações do caule ou da folha, né? E eles vão ser ramos curtos com ponta afiada e serve para proteger a planta. Então as plantas conseguem se proteger de outras espécies através desses espinhos, né? Uma coisa que é bem interessante, uma curiosidade, né? A gente sempre aprende que rosas elas têm espinhos, né? Na realidade, as rosas não têm espinhos, certo? As rosas têm o que a gente chama de acúleos, certo? E qual a diferença, professor, de um para o outro? A diferença é simples. Um acúleo, ele vai dar origem, ele é originado da epiderme, da camada de fora da planta, né? E no caso aqui dos espinhos, não, os espinhos eles são originados de dentro do caule. Tanto que para você quebrar um acúleo desse aqui, você coloca o dedo por baixo e empurra e quebra na maior facilidade. Quer dizer, ele é bem superficial. Já um espinho, para você arrancar, vai dar muito trabalho. Não vai ser tão simples como um acúleo. Então, na realidade, quando forem ver os poemas, lembre-se, a rosa ela não tem espinho, ela tem acúleo, ok? A gente tem os clatódios, que são adaptados à reação de fotossíntese, porque essas espécies não têm folhas, né? E a gente tem os filocládios, que eles vão ser estruturas que vão dar origem também, ó, com nós aqui, ó, no meio dos nós aqui, certo? Aspectos até de lâmina. Vamos lá, vamos para a folha, certo? As principais partes da folha são essas aqui. A gente tem o limbo, a gente tem o pecíolo, a gente tem a bainha e a gente tem as espículas, né? Existem outros estudos que a gente vai ver, mas essas são as principais, né? Opa, aqui. Vamos lá. O limbo. O limbo é essa superfície achatada, é a lâmina foliar, né? Toda essa parte aqui a gente chama de limbo, né? O pecíolo é uma haste que vai ligar a folha ao caule. A bainha é uma região terminal que envolve o caule aqui, ó. Seria essa parte aqui da folha, certo? E as espículas são projeções filamentosas que ocorrem na região basal da folha. Tranquilo? Vamos continuando. As folhas têm várias camadas de células. A gente tem aqui a epiderme, geralmente é uma camada só, tanto que ele fala unistratificada, mas algumas vão ter pluristratificada, quer dizer, mais de uma camada de célula. Além disso, a gente tem aqui outras camadas de célula, tem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Então são células de parênquima, são células que vão armazenar, para encher o local aqui e armazenar substâncias. Mas qual a diferença? A diferença é que essa palidastro, as células estão uma do lado do outro aqui, ó, certo? Então a gente consegue ver que elas estão lado a lado. Já aqui as parênquimas lacunoso vem de lacuna, quer dizer espaços entre as células, né? E todas essas células aqui, elas vão ter função na fotossíntese, elas vão auxiliar, elas vão fazer fotossíntese, certo? Então a fotossíntese ela é feita na folha e ela vai ser feita nessa partezinha por aqui, ok? Vamos lá. Feixes vasculares, né? O que são os feixes vasculares? São essas linhas que a gente vê em toda folha que você pega, né? Algumas vão ter linhas paralelas, outras vão ter linhas impeninérvias, que a gente chama, certo? Mas todas esses feixes paralelos aqui, ou impeninérvias, a função deles é conduzir. Conduzir o que, professor? Eles vão conduzir por dentro aqui, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada. São canais. São canais que vão auxiliar a condução desses dois tipos de seivas por dentro da folha. Especializações da folha, certo? Espinhos, a gente já falou. Folhas modificadas que podem surgir do ramo do caule, né? Função, defesa contra herbívoros. Então vai se proteger e isso também vai fazer com que ela perca menos água, já que não tem uma superfície tão grande como as folhas têm. Então são folhas que se modificam, gavinhas, como a gente vê aqui embaixo, ó, certo? Eles vão ser modificados e a função vai ser de ajudar a planta a se pendurar nas outras, fixação, né? A gente chama as plantas trepadeiras, vão ter essas gavinhas, né? As brácteas, que é essa estrutura aqui, ó. Folhas modificadas que possuem a função de atrair polinizadores. Então, essa
planta ela não tem frutos, né? Porém ela tem quer dizer, ela não tem frutos, não, ela não tem uma flor bonitona, porém ela tem uma folha modificada que vai parecer uma flor e que vai atrair a gente polinizadores aqui, ó, certo? Por causa dessas cores aqui. Vamos lá. Flor, conjunto de folhas modificadas, adaptadas para a realização de reprodução sexuada nas angiospermas. Então as flores só existem nas angiospermas. A gente já estudou todas essas partes aqui, né? Mas vamos revisar, né? O pedúnculo é a haste aqui embaixo que fixa a flor, né, no ramo. A gente tem um receptáculo, que é essa estrutura aqui, certo? Que é a região da flor onde se insere todas as estruturas dos elementos florais, né? A gente tem essas 4 folhinhas aqui, que são, na realidade, são pétalas modificadas, que a gente chama de sépalas. O conjunto dessas 4 a gente chama de cálice. Nós temos aqui as pétalas em cima, certo? Que são geralmente coloridas e chamam muito a atenção dos agentes polinizadores, porque também tem o cheiro de algumas delas muito agradável, né? E aí o que é que acontece? Esse conjunto dessas 4 pétalas, né? A gente vai chamar de corola. Então aqui a gente tem o cálice das sépalas e a corola das pétalas. Aqui em cima nós temos o estame, certo? E o que é que acontece? O estame vai ser o conjunto do filete e da antera, né? É um androceu, é a parte masculina dessa flor. Essa flor tem os órgãos masculinos e femininos, certo? Essa parte aqui, ó, é a parte masculina chamada de androceu, que é formada pelo filete e a antera, e a gente tem o estigma, né? E o estilete e o ovário. Então o estigma, o canal, o estilete e o ovário aqui embaixo, né? A parte feminina chamada de gineceu, então androceu, e aqui o gineceu, certo? É aqui que vai ser formado os óvulos, e é por aqui, pelo estigma, que o grão de pólen vai ter que entrar para fecundar o óvulo aqui embaixo, certo? Para que ela depois dê origem ao fruto. Vamos lá. Existem algumas flores que têm muitos óvulos, existem algumas que só têm um óvulo, né? E esses óvulos eles vão dar origem, depois de fecundado, ao fruto, certo? Vamos lá. Existem alguns conjuntos de flores, de respostas, que a gente chama de inflorescência, certo? E o que seria isso, né? Há um receptáculo que sustenta muitos pequenos botões florais, geralmente é cercado por coroa de falsas pétalas. Essas inflorescências também podem ser da forma de espiga, né, onde ele diz que há um eixo cercado por pequenos botões florais, geralmente sem pedúnculo, e existe o cacho, né, que vai ser um eixo central com vários florais pedunculados, né? Lembre, isso lembra milho, isso lembra uva, enfim. Todas essas estruturas aqui das inflorescências das flores vão dar origem lá aos seus respectivos frutos, ok? Tipos de inflorescência, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né? O capítulo, a espiga e o cacho, né? Vamos lá. Mais órgãos da planta, a flor, né? O último órgão da planta. Ele é responsável pela formação de sementes e frutos, né? A gente está vendo aí uma abelhinha, né? As abelhas são talvez os maiores polinizadores do mundo, né? Os seres mais importantes que existem no mundo, porque sem eles essa polinização ela vai ficar muito prejudicada, né? E essas plantas com frutos podem começar a entrar em extinção por falta de polinizadores como eles, né? E esse fruto, o que é que acontece? Esse fruto, a gente tem uma estrutura que a gente chama de pericarpo, que é formado por essas três aqui, ó. O epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, a parte do meio, que geralmente é a parte nutritiva que a gente se alimenta, geralmente, né? E o endocarpo, que é outra casca, que protege o local da semente. Existem frutos verdadeiros e existe o pseudofruto, ou falso fruto, certo? Os frutos verdadeiros são aqueles que são provenientes exclusivamente do desenvolvimento do parede do ovário, quer dizer, se desenvolve da parede do ovário. E aí esses existem subdivisões, né? Temos os carnosos, que formam que são divididos em desembaga, apresentam endogarbo, um mesocarpo carnoso e com múltiplas sementes, né? A gente está vendo aqui melancia, o melão, a goiaba e o pepino. A gente tem drupa, apresenta uma única semente, né? E aí tem o pêssego, a manga, a azeitona, o abacate, por exemplo. A gente tem aqui frutos secos,
leguminosas, né, que tem as vagens como feijão, ervilha, soja, amendoim. Perdão, também temos aqui o aquênio, que apresenta uma semente ligada à parede do fruto, por um único ponto. Então essas aqui do girassol são frutos secos. Mais exemplos de frutos secos temos aí o milho, o arroz, certo? E os pseudofrutos ou falsofrutos são aqueles frutos que não se originam da parede do ovário da flor, mas de outras estruturas, né? A gente tem a maçã, a gente tem a pera, né? A gente tem o caju, né? Muita gente pensa que o fruto é essa parte aqui, mas na realidade o fruto é a castanha, né? Lembre-se de diferenciar fruto de fruta, que é o que a gente chama, né? A gente tem aqui o fruto agregado, né, proveniente do desenvolvimento de receptáculo de única flor com muitos ovários. Olha quantas sementezinhas são formadas aqui, né, no morango. A gente tem o fruto múltiplo, né, nesse exemplo aqui da amora, do abacaxi e do figo. E é isso, pessoal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? É importante que vocês curtam lá e se inscrevam no canal e compartilhem se puder, né? E comentem, né? Também é muito importante a opinião de vocês, falem comigo, comentem lá. A gente está em fase de adaptação e para todos, inclusive para mim, né? Mas eu espero que esteja sendo agradável e que esteja sendo interessante essas aulas. E é importante que vocês não fiquem com dúvida, que me procurem, certo? Sempre me procurem para tirar essas dúvidas, e tanto sobre a aula como também na atividade posterior, né? E que a gente vá tentando fixar esses conteúdos para que vocês tenham o menor prejuízo possível nessa pandemia, certo? Então, se Deus quiser, logo logo estamos todo mundo junto, né? Se cuidem de seus familiares, e é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.